Duna manda muito bem no primeiro fim de semana e a parte 2 está cada vez mais próxima. Duna abriu o fim de semana com 40 milhões de dólares, o que é um número expressivo, apesar de alguns pesares. Tá aí na tela como que foi o fim de semana, né? A setinha tá dizendo qual foi o recebido aí, o arrecadado, melhor dizendo, do Duna, tá? Ele abriu com 40 milhões, Halloween Kills, que havia estreado na semana anterior, arrecadou 14, 007, que já tem aí umas 3 semanas, 11 milhões, Venom ainda continua muito forte, talvez uma das maiores bilheterias do ano, com 9 milhões. E a outra estreia, que foi as duas outras estreias, que é o quinto e o nono lugar aí, é o Rose Gone, que é o Rombugado, né, o filme, 7 milhões, e o French Dispatch, que é do Wes Anderson, 1 milhão e 300, sendo que, de filme independente, é a melhor estreia pós-pandemia, tá? O filme foi muito bem. A questão é se vai ter ou não continuação, porque na comparação com Halloween Kills, na estreia do Halloween Kills, é 10 milhões a menos para Duna. Mas tem dois fatores a favor de Duna. O fator número 1 é, teve um vazamento, né? Então 4 dias antes da estreia, o filme vazou em qualidade altíssima. Esse é o primeiro fator. E tem um outro fator, que é que o filme também estreou no HBO Max. Então o filme estreou junto com o cinema e também no HBO Max lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. 40 milhões é o suficiente? Olha, na sexta-feira as projeções eram de 30 milhões e a Warner estava feliz com essa projeção de 30 milhões. Então foi 10 milhões a mais do que a projeção de sexta-feira, tá? Então sim, 40 milhões é o suficiente. Se fosse em condições normais, ou seja, pré-pandemia, etc., não, porque quem estreia mais ou menos assim é o Blade Runner 2049, do próprio Denis Villeneuve, e não teve continuação, por mais que não clame por continuação, como o Duna clama, né? Um filme que precisa da parte 2, ele grita para ter a parte 2, né? Então ele vai ficar muito provavelmente na casa do arrecadado pelo Blade Runner 2049, o que é bom porque porque paga o filme e sim pode ter continuação tranquila. O que é ruim porque nós não tivemos ainda o Denis Villeneuve naquele espetáculo de bilheteria do que outros diretores têm hoje em dia, como por exemplo o Christopher Nolan, né? E como por exemplo também o Steven Spielberg e outros diretores do momento, tá? Deixa eu trazer aqui, saiu no Wrap, melhor dizendo, essa matéria. Por que Duna pode ganhar sequência mesmo sem grande bilheteria? O Jeremy Fuster, ele trouxe essa matéria logo na segunda-feira, após a estreia, dizendo que a Warner, ela não vai levar em consideração somente a bilheteria, tá? Ela vai levar em consideração bilheteria, popularidade do filme e também os números do HBO Max. Isso é importantíssimo. E aí eu trago todo esse lance de que ela vai trazer o HBO Max e tudo, eu trago uma percepção muito pessoal de que aqui no Brasil, que o filme não estreou no HBO Max, na minha bolha, no Brasil, eu vi muita gente voltando ao cinema para assistir Duna. Eu acho que a bilheteria de Duna aqui no Brasil vai ser muito grande. Por que eu tô dizendo eu acho que vai ser? Porque a gente só vai ficar sabendo mesmo na terça, na segunda-feira à noite. Então na live de amanhã eu trago qual foi a bilheteria do Duna aqui no Brasil. Eu acho que vai ser uma bilheteria muito grande, porque na minha bolha é todo mundo dizendo que estou voltando ao cinema para assistir Duna, minha volta ao cinema, tô aqui, meus stories foram completamente bombardeados de pessoas entrando e saindo das sessões de Duna. Então acho que aqui no Brasil a gente vai ter uma estreia muito grande. Talvez passe Blade Runner 2049 no quesito mundo. Lembrando que Blade Runner 2049 nem tinha nada de pandemia, né? Tava lá em Nova York, inclusive, assisti lá o filme. Não tinha nada de pandemia, né? Não existia isso ainda. E agora, num filme, um dos primeiros grandes filmes pós-pandemia, ter esses números, muito relevante. Eu trouxe um comparativo com outras estreias, tá? Duna tá aqui, ó, com 40 milhões, desculpa. Halloween Kills com 49 milhões, né? Aqueles 9 milhões, quase 10 milhões que eu falei. Só que o Halloween Kills foi apenas cinema e o Duna não foi cinema. Então, aqui nessa terceira coluna, que tá bem aqui, ó, essa terceira coluna aqui, é apenas cinema? Não. Então, os únicos filmes que podem ser comparados diretamente é Duna e o Suicide Squad, que é o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida abriu com 26 milhões. Tudo bem que ele tava ali é um dos primeiros dos finalmente do lockdown, melhor dizendo. Mas ele estreou junto, né, no HBO Max também. Então, Duna e Esquadrão Suicida eu acho que é a comparação mais justa, apesar de que o Esquadrão Suicida
é mais 18, né? Mas temos também a comparação com Free Guy. Muita gente disse que foi sucesso, pro que o filme se propôs, 28 milhões. Candyman, que foi um sucesso em filme de terror, 22 milhões. Aí a gente tira os dois Outliers, que é o Venom e o Shang-Chi, e coloca o Duna na comparação com o 007, 55 milhões para 007 é pouco, porém, pandemia, novo mundo, etc. Halloween Kills também, o Duna ficou abaixo. A minha expectativa era que o Duna batesse 50 milhões. Era o que eu tava na minha cabeça para dizer assim, estourou. Sucesso, armaria, todo mundo nu correndo, parte 2. Mas, de novo, tem ainda o HBO Max, tá? Por que eu tiro a Venom e Shang-Chi? Porque em condições normais, Venom e Shang-Chi, eles teriam mais audiência, eles teriam mais bilheteria do que Duna, eles arrecadariam mais do que o Duna arrecadou. Não, PH, de forma... Não tem discussão, gente. Shang-Chi, estreia da Marvel e tudo mais. E em seguida, nós temos o Venom, que foi uma das maiores bilheterias, mesmo na época ele sendo mais 18, o primeiro filme, eles seriam maiores que Duna. Então não é essa a comparação de Duna. A comparação de Duna, aí sim, eu concordo que pode ser Halloween Kills, mas Halloween Kills não teve estreia no streaming. Duna teve. Eu concordo que pode ser 007, No Time to Die. Ok, então ele perde para esses dois. Mas o 007 não teve streaming. E aí Suicide Squad, pra mim, é a grande comparação. E comparando com Suicide Squad, é 14 milhões a mais nessa estreia. Eu acho que é a grande comparação, pois o Esquadrão Suicida também estreou no stream. Então eu acho que Duna estreou muito bem, tá? Muito bem. Olha só como é que tá o filme já no ranking da bilheteria total lá nos Estados Unidos, tá? Ele já é o 9º filme mais assistido do ano lá nos Estados Unidos. O Shang-Chi teve 221 milhões. O Venom, 181 milhões. Outliers. Free Guy, que foi se recuperando muito bem nas próximas semanas, nas semanas seguintes, né? Por conta do boca a boca. 121, 007, 120. Cara, o Duna vai passar 007. Vai passar Free Guy. Vai passar. O tal do Halloween Kills, ele só teve a estreia boa. Ele só teve a estreia boa. A cauda longa dele não existiu. O boca a boca não foi bom. Eu acho que o boca a boca negativo e positivo pro Duna é bom. Confirmou a parte 2, bomba no cinema. Confia. Essa semana eu vou trazer essa notícia. Parte 2 confirmada. Pode anotar aí. Eu vou trazer essa notícia. Pode anotar. Duna já se pagou, inclusive. Duna já está pago. Ele custou 230, parada dessa assim. Já arrecadou 220 milhões. Tá pago. Fechou. Bota na conta. Ah, como assim pegar? Internacional, sem alguns números do fim de semana. Repito, sem alguns números do fim de semana. O Brasil ainda não tava quando eu fiz essa cartela, tá? Já teve 180 milhões internacional. Nos Estados Unidos e Canadá, 40 milhões, tá? O filme já tem 220 milhões. E olha só essa declaração aqui, ó, da Anne Sarnoff. Apesar das palavras motivadoras de Denis Villeneuve, o apoio dos estúdios Warner Media era essencial para fazer a parte 2 acontecer. De acordo com informações do Deadline, o sonho do cineasta não parece distante. Se você assistiu ao filme nas telonas, não há dúvidas. E aí, olha a frase, olha a aspa da Anne Sarnoff. Faremos uma sequência de Duna? Se você assistiu ao filme, sabe como termina. Acho que é fácil responder essa pergunta. Quem disse não foi eu, tá? Foi a CEO da Warner Media. Então, cara, com essa estreia boa, com o sucesso que já é em repercussão e aqui no Brasil também, o alcance que teve, cara, vai ter parte 2. Essa declaração, inclusive, foi antes dessa bilheteria. Antes da bilheteria, foi na sexta-feira, ainda nas projeções. As projeções eram de 30 mil. Lembra disso, as projeções eram de 30 mil, tá? Semana que vem, provavelmente, Duna ainda vai estar, mas com a chegada do Eternos, provavelmente ele vai sair. E aí depois só tem Caça-Fantasma, né? Que é Ghostbusters aí mais além, fazendo esse grande debut aí no cinema no dia 18/11. Então a questão é, será que Duna segura até lá, né? Até a estreia de Eternos, muito bem lembrado, tá? O boca a boca vai funcionar, acredito, como eu disse, o boca a boca positivo e negativo de Duna funciona para levar as pessoas ao cinema. Gera curiosidade. Ao final é aberto o quê? Gera curiosidade. Seus Anéis foi dessa mesma forma. Tá aí. Duna parte 2 não está confirmado, mas vai confirmar daqui a pouco. Tô falando, tô vivendo isso há 16 anos, eu tô cobrindo esses negócios. Eu sei como é que funciona. Agora é com vocês. Comenta aqui embaixo e me diz, tá ansioso? Tá ansiosa para a parte 2 de Duna? Acha que o filme vai ganhar ou vai perder no boca a boca?
me fala que eu vou ficar de olho nos comentários. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.